Olá, bem-vindos ao canal História com Damasco. E hoje nós estamos gravando mais um vídeo para Teia de Histórias. A Teia de Histórias é uma playlist nova do canal, quem ainda não conhece, e ela tem aí o objetivo de discutir um outro olhar para a playlist que já existe, que é um pouquinho mais antiga, que é a playlist de História do Brasil. Lá na playlist de História do Brasil, a gente está trabalhando até o momento com o Brasil colônia, com a história do Brasil até o Brasil colônia, quando o Brasil foi colonizado, né, pelos portugueses, o que estava acontecendo lá. Se você quiser saber detalhadamente, tem que dar um pulinho na playlist de História do Brasil. E hoje eu trago um convidado muito especial, que é o professor Wallace de Souza, que vai conversar com a gente sobre essa história, só que com um olhar diferente, um olhar voltado para o negro. Como que o negro, né, na história do Brasil, vivia, como a sua cultura pôde acontecer aqui nessa história. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler, porque ele vai contar muita coisa legal. E antes dele começar, eu vou apresentá-los para vocês. O professor Wallace Souza é bacharel e licenciado em História pela UFRJ. Ele é especializado em ensino de História, é mestrando em História também pelo UFRJ e é professor da Educação Básica nas redes municipais de Queimados e Rio das Ostras. Ele tem experiência profissional de 8 anos como docente nos anos iniciais. Então, né, histórias gostosas para os anos iniciais, você está muito familiarizado, né, Wallace? Conta para gente um pouquinho. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite. Né? É um prazer estar aqui no seu canal hoje. Eu venho aqui para estar compartilhando um pouco, né, sobre o tema, né? Tem tudo a ver com o meu tema de pesquisa no mestrado. Eu atualmente já estou perto da minha defesa e a minha pesquisa tem a ver com isso que você falou, né? Sobre esse novo olhar o negro na história. A importância de se dar um novo olhar para o negro na história, só que voltado para os anos iniciais, como você mesmo apresentou. Eu trabalho há muitos anos com os anos iniciais, então a ideia é pensar o negro de uma outra forma, mostrando essa criança lá nos anos iniciais. Quando eu penso em anos iniciais, tem que se fazer um recorte temporal de idade, né? O que se entende por anos iniciais? Do primeiro ao quinto ano, ou seja, as crianças entram na média de idade com 6 e estão saindo no quinto ano com 10, 11 anos, né? É a média, mais ou menos, tirando a defasagem de seriedade. Então, pensar nessa criança, pensar que nos anos iniciais ela ia ter um primeiro contato, né, com os estudos históricos, né? O professor dos anos iniciais ele faz essa ponte entre a criança e o contato com a história. Então, faz toda a diferença, pensando, né, no geral, numa escola pública, em que o próprio censo mostra que a maioria dos alunos são negros, de origem negra. Pensando nesse aluno negro, a gente precisa rever a forma como esse ensino de história tem sido apresentado a essa criança. Na questão de que faz toda a diferença na vida dessa criança, a forma que vai ter esse primeiro contato. No seguinte fato, para uma criança, você analisando uma criança na escola, é muito difícil, muitas vezes, para ela aceitar, né, que ela é negra. Por exemplo, na concepção da criança, por ela ter a pele um pouquinho mais clara, ou por não ter a pele tão escura, ela por si só, ela acredita, né, que não é negra. Também tem a questão da construção social, a família em que ela convive, a comunidade em que ela convive, vem com esse olhar, vem com essa construção de que eu não sou negro porque eu tenho a pele mais clara. Então, essa é uma ideia que a criança chega na escola. Então, ela chega com essa ideia já tem esse ponto negativo que ela vem de casa. Quando ela chega na escola, quando se apresenta o negro na história, principalmente quando você pega o currículo de quarto, quinto ano, começa a se trabalhar o que você está falando na história do Brasil,
né? Se você pegar o currículo do quarto e quinto ano de história, a gente começa os estudos introdutórios, que nem você falou, Brasil Colônia, Brasil Império e até República. Então, quando começa esse contato, geralmente o professor acaba apresentando para esse aluno o negro no contexto apenas da escravidão. Como se o negro, como essa história do negro se resumisse apenas à escravidão em si, né? Como se o negro não tivesse nada a acrescentar na nossa formação, na nossa cultura, na nossa origem, ele se resume apenas ao escravo. Sempre mostrado de forma inferior, sempre mostrado com aquele menosprezo. Então, imagina essa criança. Ela vê o negro dessa forma, como que ela vai querer se reconhecer, se identificar como negro? Ela já vem com essa questão de casa. Aí chega na escola, ela se depara com o negro dessa forma. Quando ela pega o livro didático, apesar de hoje em dia os livros didáticos ficarem mais reformulados nesse sentido, já mudou muito a visão de se apresentar o negro, mas ainda continua insistindo nessa premissa do negro como escravo, do negro como um ser inferior. Então, quando ela pega o livro didático, quando ela vê esse tipo de aula, ela reforça ainda mais esse negacionismo da sua origem. Ou seja, esse negacionismo de que ela é negra. Então, acaba, de certa forma, ajudando, em vez de ajudar ela a se identificar, acaba ajudando que ela assuma ainda mais esse negacionismo, porque ela não se sente representada. Ela não vai querer ser negra, porque ser negra para ela é lembrar que os antepassados dela foram escravos, que não tiveram nada para acrescentar na vida dela. Então, essa criança... Né, essa questão, vou só te interromper um minuto, que é muito importante dessa questão da representatividade e do reconhecimento, né? Na escola pública, eu acho que deve até ter uma quantidade maior de crianças negras com essa questão de não se reconhecer, né? E nas escolas particulares, então, em que a quantidade de crianças, né, negras são menores do que as crianças brancas, então fica mais ainda difícil, porque quando a gente está em sala de aula e que tem que passar aquele conteúdo, que é o conteúdo que está no currículo, que é o conteúdo que está no livro didático, ainda por mais que tenha evoluído, ainda não está bom o suficiente para que esse reconhecimento possa ser qualitativo, né? O que acontece é, às vezes, as crianças apontar, igual, você está falando do escravo, daquela situação de sofrimento, de dor, né, da dificuldade. Imagina o translado, né, da África para cá, para o Brasil, o navio negreiro, aquela coisa toda, e as crianças acabam apontando para as crianças negras. Igual a ele, era da família dele, era né? Então, fica essa dificuldade aí. Não, eu não quero ser aquele que veio no navio negreiro, né? Eu não quero ser aquele que, enfim, que está sempre sofrendo. E o quanto é importante a gente conseguir trazer para a história, né? Um outro olhar desse negro, que, tipo, no navio negreiro, mesmo vindo sofrendo, né, ele veio resistindo. Quantas histórias tem ali dentro daquele navio, né, de resistência, de valentia, de empoderamento? Quantas histórias tem dentro do próprio Brasil em relação à construção? O que seria do Brasil se não fosse o negro a construir tudo que foi construído, né? Verdade. Então, Roberta, isso que você tocou é um ponto fundamental, né? Aí eu iria chegar mais à frente, a questão, né, de se mostrar um outro olhar. Não é que você não vai deixar, a ideia não é que você não vai trabalhar o tema escravidão. É necessário trabalhar, é algo que aconteceu, né? Foi mais de 300 anos da nossa história. Mas apresentar o negro nesse contexto da escravidão por um outro olhar, como você falou. Então, voltando um pouco ao que eu estava falando, aí a criança vem com essa premissa de casa e na escola ela se depara com isso. Aí o professor, achando que está fazendo correto, né, dessa forma, ele acaba, de certa forma, trazendo esse negacionismo para a criança. E ainda ele acaba contribuindo, de certa forma, com uma educação racista na sala de aula, porque, como você falou, na sala de aula não tem só o negro, tem o branco.
E isso gera um impasse para que ocorra o racismo na sala, porque vai começar aquelas piadinhas, porque a gente está lidando com criança. E criança faz isso mesmo, eles não têm o raciocínio de pensar, eu vou ofender o meu colega. Então, começa as piadas racistas, começa as referências, você é descendente de escravo, ou seja, aquela criança, além de passar por isso tudo, ainda vai sofrer o racismo na sala de aula. Sendo que isso poderia ser evitado se fosse mostrado de uma outra forma. Na verdade, a ideia é uma educação antirracista, né? Dessa forma de você apresentar um novo olhar, você está apresentando uma educação antirracista. Então, com todos esses entraves que eu falei, essa criança não vai ajudar ela no processo de identificação dela. Então, qual é a proposta? A proposta seria pensar nesse professor, né? Temos que ter um novo olhar para esse professor. E ele é muito, muito importante, o professor que está nos anos iniciais é muito importante essa preocupação com o ensino de história. Mas temos algumas questões, quando a gente pensa, né, nesse professor, temos algumas questões. Primeiramente, a formação, né? Geralmente, os professores que trabalham nos anos iniciais, eles são pedagogos, mas temos que lembrar que a LDB ainda garante professores de nível médio trabalhando nos anos iniciais. Ou seja, mesmo em cursos de pedagogia, a gente tem uma defasagem na formação nesse sentido. Lá o professor, quando tem o contato com o ensino de história, muito difícil de se trabalhar, como se trabalhar essa temática história da África, como trabalhar o negro de uma outra forma. Então, é muito difícil. Eu mesmo, na minha formação, não fui em pedagogia, fui em história, e não tive nenhuma disciplina obrigatória, né, que fosse direcionada para isso. Imagina o pedagogo. Então, não é culpa do professor, é muito fácil culpar. O professor trabalha dessa forma. Na verdade, ele vai refletir a formação que ele teve. A formação que ele teve na escola. A gente só dá aquilo que a gente tem, né, Wallace? Não tem como ir além do que... Isso aí. Então, ele vai refletir o que ele teve. Aquela formação nacionalista, patriota que ele teve na escola. Então, ele vai refletir, ele vai ensinar heróis, que nesses heróis não vai entrar o negro, com certeza, né? Heróis nacionais. Então, ele vai acabar refletindo aquilo que ele aprendeu. Então, é preciso pensar na formação desse professor. É preciso pensar em formações continuadas para esse professor. Né? Então, a ideia da minha pesquisa é isso, é trazer um material de auxílio ao professor de como trabalhar, né, esse outro olhar para o negro na história. Então, como que seria esse material? Novamente pensando em criança, eles têm já um entrave também muito grande com a história, né? Eles acham chato, muitos não gostam, né? Que eu vou aprender uma coisa que aconteceu lá atrás. Eu escuto isso nos meus mais de 10 anos de magistério, eu sei, toda vez que eu entro na sala de aula e dou bom dia, quem gosta de história, que eu sou professora de história, vou ensinar história para vocês aí. Eu não gosto. Eu não sei por que eu vou aprender uma coisa que aconteceu lá atrás. E não, né? Tem sempre, por mais que vá passando o tempo, que as coisas vão mudando, que a gente está vendo essa contextualização na internet, né? De como é importante, até mesmo para você entender o que está acontecendo hoje, né? É um desdobramento. Nada chegou assim, puf. E aí, como é que você entende? Você tem que olhar para o teu passado, tem que olhar para a história, principalmente a história do Brasil, para poder entender tudo que está acontecendo hoje, né? Senão a gente fica aí alienado, né? Mas essa consciência ainda para as crianças não acontece. Então, aí, qual é a proposta, né? De se trabalhar essa questão? E como você falou, além do aluno já ter aquele ranço com a disciplina História, né? O professor ainda acaba trazendo esse entrave maior ainda, pensando nesse aluno negro, de trazer o negro dessa forma que eu já especifiquei aqui. Então, qual é a questão? O professor ele precisa trazer uma nova abordagem, ele precisa conquistar esse aluno, né? Então, a minha proposta é trazer um material didático, como trabalhar, né, um novo olhar na história. Não é que você vai
deixar de, como eu falei, não é que vai deixar de trabalhar os conteúdos, tem que trabalhar os conteúdos, mas é paralelo a esses conteúdos, é a forma que você vai apresentar esses conteúdos que vai fazer a diferença. Então, a proposta é como se trabalhar, né, o negro por um novo olhar através de literatura africana. Criança, né, ainda mais os menores, eles gostam muito de história, muito. Então, qual é a proposta da literatura africana? Vai ter algo que identifique essa criança negra positivamente, porque ela vai encontrar representatividade na história, porque se você pegar até as literaturas africanas, quais são as princesas? Você pergunta na sala de aula, quantas princesas brancas você conhece? Eles vão falar milhares, e perguntar negras, poucas. Né? Agora ainda tem um pouco, não são muito poucos conhecidos. Então, vai trazer uma representatividade, porque eles não sabem da existência que príncipes, princesas, histórias verdadeiras, né? Não são contos, histórias que realmente existiu. A criança vai saber que existiu uma princesa negra em tal lugar, que vai para o Brasil, existiu um príncipe, existiu rei, existiu rainha, existiu reino. Então, a criança vai, pô, não é só na Europa que existiu, lá também existiu. Então, assim, ela vai trazer essa representação para ela, ela vai ter algo positivo na história que é contada para ela se representar com a literatura. A literatura africana também, como você falou, pode se trabalhar resistência. Está falando de escravidão, tem que falar de escravidão. Mas como o negro se portava? Ele era passivo à escravidão? Ele era submisso à escravidão? A gente sabe que não era assim. A gente sabe que tinha formas de resistência. A gente sabe que muitos conseguiam alcançar a sua liberdade, muitos mesmo. Então, a gente precisa mostrar essa resistência até a dominação europeia na África. Né? Eles não aceitaram aquilo facilmente. Eles lutavam, eles eram guerreiros. Então, a gente precisa mostrar, olha, a criança tem muito imaginário, né? Nós temos príncipes guerreiros na África, nós temos princesas guerreiras que lutavam bravamente, que não aceitavam. Bravamente, lindamente, e mesmo depois, mesmo. Porque às vezes também eu encontro alguns questionamentos quando eu consigo fazer trazer esse olhar para a sala de aula, né? Nossa, se eram tão poderosos, se eram tão bons assim, como que foram, né, capturados, foram trazidos para cá? E aí, quando chega no Brasil, ficam submissos, né? Ficam submetidos a tudo isso e acaba tudo isso? Não, não acaba. Porque se você vai fazer um olhar mais profundo para os quilombos, né? Porque a gente tem hoje, na história ocidental, né? Nessa história que vai chegar aí para o professor passar para os alunos, com toda essa problemática de currículo que você colocou, dos professores, é que os quilombos eram um lugar de pretos que fugiam, né? Do trabalho, do senhor do engenho, e tinham e a gente não sabe mais o que acontecia naquela vida ali. Ele era fugitivo. E ele estava fugido, e estava se embrenhando, né, no meio das matas, enfim, em lugares mais reservados, para fugir. E aí fica essa visão também um pouco estereotipada de fugitivo, né, de violento. E as pessoas, eles eram fugitivos, eles eram violentos, eles batiam de frente, eles matavam, aquela coisa toda. E aí acaba vindo com a história, né, branca, vamos dizer assim, ocidental, coloca como um vilão aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres, aquelas famílias que tinham fugido. Mas a gente vai olhar mais profundamente, a própria história conta que, naquele momento em que Portugal e Espanha, né, das duas coroas, que estava tendo todo aquele envolvimento ali do trono, o Brasil ficou totalmente abandonado aqui. E se a gente não morreu de fome, não morreu enfim, não, foi porque os quilombos sustentaram a gente enquanto comida, né? Enquanto alimento, enquanto sustento. Então, olha, ainda assim, a gente pode pegar esses heróis, eles continuaram, mesmo tirando tudo deles. Imagina, você tirar tudo deles, né? Não vieram para cá com nada, simplesmente com a roupa do corpo, e ainda assim existiram fazendo estruturas como os quilombos, que não foram poucas, né?
tinham centenas espalhados pelo Brasil inteiro, resistindo, cuidando da população, enquanto a própria coroa, o próprio governo estava ali, né? Não estava nem dando bola, porque o negócio era juntar metal precioso, o negócio era extrair o tempo todo, não se pensava no brasileiro enquanto pessoa, enquanto vamos cuidar, né? Não tinha o Estado, a visão de Estado era muito, muito, muito diferente, né? E cidadania ainda não existia. Então, a gente vai aprender um pouco disso se a gente se debruça nessa história dos quilombos e tudo mais, porque, assim, essa cidadania já existia lá, não existia no Brasil enquanto um mas enquanto os negros estavam ali juntos, né, aquele sentimento de pertencimento àquela comunidade, de um cuidar do outro, de um ajudar o outro, olha o quanto isso é importante, né, Wallace, a gente poder ensinar dentro da sala de aula, bonito e produtivo, do que a gente vem ensinando, questão de guerra, de dominação, de eu posso mais, de eu tenho mais. Isso que você falou é essencial, né? A questão dos quilombos. É um ótimo exemplo para mostrar essa questão de resistência, né? Só que a questão da criança, né, com o adolescente, né, trabalhando história, como você falou, torna um pouco mais fácil mostrar isso. Para a criança, você tem que mostrar através do imaginário. Então, é aí que entra as literaturas infantis, né? Então, qual é a proposta desse material? Eu trago diversas literaturas infantis que eu analisei, muitas, né? E selecionei algumas. Ao todo, no material, vou apresentar de 15 a 20. E qual é a proposta? Através de cada literatura, você pode estar trabalhando uma temática diferente, a própria história do Brasil, ou a própria conceitos essenciais com a criança. Por exemplo, a questão de racismo. Tem literaturas infantis que você pode trabalhar o racismo na sala de aula através da história, né? Através mostrando a valorização da beleza negra, mostrando as diferentes formas de cabelo, né? Na escola, com criança, tem muito isso, né? Questão do bullying pelo cabelo. Então, a gente pode estar trabalhando essa questão do cabelo, da valorização da beleza africana. Então, cada história, a gente pode estar trabalhando uma temática diferente. Mas como a gente está falando especificamente de resistência, né, sobre escravidão, que é um tema que você levantou, eu estava aqui abaixado, que eu estava procurando esse livro. Esse livro aqui é muito bom, é um livro que foi lançado ano passado, Alafiá, Princesa Guerreira, de Sinara Rubio. Então, eu tive o prazer de conhecer essa autora, ela foi na escola que eu trabalho, nossa, e ela já contava a história, essas histórias, né? E o ano passado ela teve o prazer de publicar uma dessas histórias. E as crianças adoraram ela. E essa história, né, é muito interessante para se trabalhar, porque essa história ele conta de uma princesa, né, como eu falei, desmistificando aquela questão da criança que na África não existia príncipe e princesa. Então, conta a história de uma princesa do reino de Daomé, né, que o seu reino foi invadido e que ela foi trazida para o Brasil no contexto da escravidão. Mas a história não mostra Alafiá e o reino dela daquela forma, como eu falei, eles eram pacíficos, eles aceitaram. Não, eles lutaram até o fim, né? A mãe dela, o rei, a rainha de Daomé, os guerreiros lutaram até o fim. E Alafiá, mesmo o livro enfatiza muito isso, mesmo naquela condição de escravidão, né, de escravizada aqui no Brasil, ela não aceitava aquilo, e ela sempre dizia que ela era uma princesa. Aí alguns não acreditavam, né, os brancos da época não acreditavam, mas ela nunca esqueceu a origem dela. E ela resiste, aí consegue adentrar um quilombo, como você falou. Então, essa história fala desde da dominação e resistência europeia na África até a formação dos quilombos. E no quilombo ela conhece um outro príncipe também africano que estava nesse quilombo, e eles se casam e se tornam os guerreiros do quilombo. Esse quilombo resiste por muitos anos. Então é muito interessante, porque essa história mostra desde a resistência lá da África,
como eram trazidos também no contexto dos navios negreiros, a questão da vida escrava no Brasil, mas sempre de uma forma diferente, do olhar do negro, do olhar diferenciado do negro, uma história contada do ponto de vista, história contada do ponto de vista não do branco, mas do negro, né? É interessante você mostrar esse protagonismo negro dessa criança. Sim, e o final é mais surpreendente ainda, porque as crianças ficam maravilhadas em saber que ela conhece. O que a gente espera de uma história? Né, quando a gente conta uma história de princesa, que ela conheça um príncipe no final. E ela conhece um príncipe, né? E essa história também é real. Ela conhece... né? E é uma história real, né? Ninguém criou, porque Sim. a Branca de Neve, né? A Cinderela, alguém pensou naquilo e trouxe, e tem ali uma moral, um contexto e tudo mais, mas a gente tem uma história assim tão rica, né? Tão rica porque ela aconteceu. Então, Sim. assim, ninguém inventou. Então, todo o embasamento, toda a riqueza do ensino está na própria realidade, né? Do povo negro, né? Então, aí o professor ele precisa conhecer essas histórias. Então, ele precisa ter algo. Não é a culpa, não é do professor, não é ele que não quer trabalhar, não é ele que trabalha daquela forma que ele quer. Então, precisa ter algo para ele. Então, essa é a proposta do material didático. É apresentar essas histórias para ele, apresentar a forma que ele pode trabalhar com cada criança, com cada público, desde o primeiro ao quinto ano. Então, de forma diferenciada, atividades, nesse material também vem feita atividades. Eu lembro quando eu trabalhei essa história com a minha turma, eu consegui trabalhar 3 atividades diferentes. E assim, que você consegue atingir o aprendizado através das atividades, tornar lúdico, dinâmico, como eu falei, eles gostam de história e gostam muito mais de atividades diferenciadas. Quem não gosta de atividades diferenciadas? Novidade! Quem não gosta de novidade, né? E eu lembro que eu consegui trabalhar com ele 3 atividades. Uma foi resistência ou dominação, né? Que eu levei uma caixa ornamentada, aí botei os alunos em círculo, e a gente cantava uma música, tipo um canto africano, aí ia passando a caixa entre os alunos. Com quem parasse, né, eles teriam que tirar de dentro da caixa. Eu consegui trabalhar com 5º ano, eles já são alfabetizados, já leem, né? Mas até com as crianças pequenas também você pode trabalhar. A questão é que com as crianças pequenas você vai ter que ler para eles, né? Mas no 5º ano eles já sabem ler, aí abria, era um trecho da história, né? Eu tirei vários trechos da história, eles liam o trecho e tinham que dizer. Isso foi uma forma de dominação da cultura negra por resistência. Aí no quadro assim, tinha colado um cartaz e eles iam lá e colocavam. Qual era o intuito? Ao todo tiveram 15 trechos que eu tirei da história. Desses 15, 10 eram de resistência e 5 de dominação. Vou mostrar que mesmo através da dominação europeia, eles foram mais resistentes do que dominados. Então, assim, eles aprenderam assim de forma lúdica numa boa. E muito interessante. A outra atividade foi com perguntas sobre a história. Para ver se prestar atenção e tudo, mas de uma forma lúdica. Eu fui com eles passo ou repasse, né? Aí eles sentavam de 2 em 2, um de frente para o outro, e falavam, já! Aí quem batesse primeiro jogava um dado, tinha um dado com 6 números, jogava o dado, o número que caísse, eles tinham que responder aquela pergunta da história. Então, assim, você via que tinham prestado atenção, eles não tinham prestado, um sopra para o outro. Então, assim, a ideia era que eles tinham prestado atenção na história. E a última foi a questão do vocabulário. A gente eu tirei da própria história vocabulários que eles não conheciam, né? E eles tinham que montar, eu fiz de forma de quebra-cabeça, eles tinham que montar, botei em grupos de 4, eles tinham que montar, cada grupo com 5 vocabulários, eles tinham que montar de palavras, e depois eles tinham que procurar no dicionário o significado daquelas palavras, e eles mesmos montavam um glossário. E no final eles apresentavam para a turma o significado daquelas palavras. Então, eles construíram tudo, então é muito interessante. Então, através de uma história, você pode trabalhar diferentes formas com os alunos,
pode trabalhar diferentes aprendizagens e ainda de forma lúdica e prazerosa, que vai chamar a atenção dele, né? Então, essa é a questão da... O jogo traz toda uma competitividade que eles adoram, né? Esses anos aí iniciais, quando você fala assim, vamos jogar, a sala já se acende, né? Eu fico imaginando como é que deve ter sido maravilhoso essa experiência. E como você falou, essa competitividade, você pode aumentar ainda mais dividindo em grupos, né? Fazer dinâmica, falar que vai dar alguma premiação. Mas no final, eu sempre aconselho a dar, se você for dividir em grupo, dá para os dois, porque eles estão sempre estimulados, né? Mesmo, perdi e não vou ganhar nada. Não, para eles se sentirem estimulados também. Uhum. E tem muitas outras histórias. Renato Nogueira, que é um professor da Rural, ele criou ele e uma outra professora, que eu não me recordo o nome, criou 2 personagens. Então é muito interessante essas histórias, Nana e Nilo, né, que tratam um pouquinho da história das raízes africanas através de 2 personagens infantis. Então é muito, muito interessante também para se trabalhar. Dessa questão, você está percebendo na sala de aula que a criança está ainda com tudo isso que você está trabalhando, ele ainda está com esse negacionismo da sua origem, da sua origem étnica. Tem livros também que pode estar auxiliando a criança nesse processo de identificação. Tem um que eu li muito interessante, O Menino Marrom, né? Que ele, no Brasil tem muito isso. Eu sou moreno. Eu sou marrom, mas não se reconhece como negro. Então, esse Menino Marrom é um ótimo livro para trabalhar essa questão do que é ser negro, da questão da cor é o mais irrelevante possível. O que é ser negro no Brasil, né? Então, é muito interessante. Tem também sobre, como eu falei, da questão de cabelo, de beleza. Eu lembro que ano passado eu trabalhei na escola, a gente fez um mega projeto chamado Identidade Negra na escola. Com 6 meses de projeto. Então, nesse projeto, a gente trabalhava cada mês, eu estive coordenando o projeto. Essa escola que eu trabalhei 7 anos no município de Japeri. E em Queimadas eu estava permutado para Japeri, então eu ficava o dia todo na escola. Era uma escola bem pequena, só tinha 4 turmas e 4 à tarde. Era uma de cada ano de escolaridade, incluindo a educação infantil. Então a gente conseguiu fazer um projeto que englobasse a escola toda, né? Todos os professores abraçaram a causa, orientação, direção. Eu apresentei, a gente tinha centro de estudo, formação continuada, então me deram a oportunidade de estar apresentando o projeto, todos os professores adoraram a coordenação, a direção, então a gente fez o projeto, só que eu estive à frente do projeto. E como é que era o projeto? Foram 4 encontros, né? Cada mês era um encontro coletivo. Mas dentro da sala de aula, eu não podia estar em todas as salas de aula, então eu contava com a ajuda dos professores. Eles precisavam estar desenvolvendo na sala de aula. E foi muito interessante que todos entenderam, né, a importância e todos desenvolveram. No primeiro mês, a gente trabalhou uma questão essencial, que foi a questão da árvore genealógica. A criança entendeu o que é ser negro. Então, a própria criança, desde a educação infantil até o 5º ano, a gente conseguiu cada professor montar a árvore genealógica da sua sala. Então, começou assim, a criança trazia de casa, ela tinha que pesquisar em casa, até onde ela conseguia, da geração dela, até o avô, até os avós, tinha que identificar o nome e perguntar em casa qual era a cor daquela pessoa. Aí ela perguntava, o avô, a avó paterna, eram o quê? Brancos, negros, índios? Então, a gente tinha que perguntar. E a mesma coisa materna. E se desconhecesse do bisavô, também trazia. Então, foi muito interessante que as crianças era um trabalho que contava com a ajuda da família e eles traziam para a escola. E o que a gente fazia com esses dados? A gente trabalhava com ele. Aí tinha muita dessa questão. Você é filho de branco ou negro? Você é o quê? Aí eles ficavam confusos, não entendiam. Trabalhava a questão de ser negro. Se você tem até a 3ª geração da sua família, até os seus avós, alguém negro,
você automaticamente é de origem negra, então você é negro, você não é branco. Então, eles começaram a se descobrir. E no final daquele mês, a gente trabalhou todo mês aquilo, né, a questão da árvore genealógica. No final do mês, para montar a árvore genealógica geral da turma, eles tinham que se identificar o que eles eram. Se eles eram negros, o que eles eram? Brancos, e a maioria se identificavam como negros e pardos. Como eu falei, a maioria era visível na escola pública, a gente vê isso, né, que a maioria era negro e pardo. Então, quando apresentava, aí tinha um encontro coletivo, no final do mês tinha um encontro coletivo, porque a escola era pequena, a gente conseguia colocar todo mundo no pátio, né, de manhã e de tarde, cada um no seu turno. Aí os professores vinham apresentar com a turma a árvore genealógica que tinha montado. E a gente via lá, cada maçãzinha era um nome, e cada maçãzinha vinha pintada e escrito com a cor que eles se identificavam. Como negro, como branco, a gente via 90%, algumas turmas 100% se identificando como negro. Então, foi muito interessante. Essa foi a primeira questão que a gente conseguiu trabalhar. Lógico, eu acho que foi uma construção de identidade, né? Porque você, através da pesquisa, através foi construindo para chegar nesse resultado de turmas com 90% e de 100%. Então, assim, é muito bacana, porque eu acho que estudar, que escola, que ensino é isso, é construir, né? Não é eu chego lá na sala de aula e sou detentor do conhecimento e falo assim, olha, você é negro porque, assim, ó, sua geração é essa. Cara, você está passando ali uma informação que a pessoa vai aceitar ou não. Às vezes pode ir aceitando porque tem que, né, mas para fazer uma prova ou um vestibular, uma coisa assim, mas será que aquilo que realmente encaixa ali? E essa construção, eu acho que é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Porque às vezes a gente, na história tem muito isso, né? Eu estudo, memorizo para o vestibular, para a prova, depois eu não sei mais. Eu tenho uma filha de 17 anos que ela vira para mim e fala: ai, mãe, você vai me perguntar isso, já fiz a prova. Eu falei, mas você já fez a prova e já esqueceu? E essa dinâmica aí desse projeto, eu estou encantada, porque é uma construção, né? Essas crianças jamais vão esquecer. Não, e é interessante que você falou, porque a gente não impôs nada a ele. Já você é isso, você é aquilo. Porque estaria até sendo falta de ética. É uma construção que a criança, o adulto, ou quem for, tem que se identificar. Eu não posso, no Brasil, botar a mão na cara de ninguém e falar, você é branco, você é negro. Quem sou eu para falar isso? É a pessoa, né? O que a gente deu foi suporte para ele aprender a se identificar. Mas, como eu falei, a gente não conseguiu atingir a todos, porque alguns, mesmo assim, ainda se achavam de outra forma. Você via visivelmente que aquela criança era negra, mas mesmo assim ela não achava que não se encaixava naquele quesito. Então, é uma construção que a criança precisa se identificar. Então, você não pode chegar lá, você é isso, você é aquilo. Então, você precisa dar o suporte para que ele se identifique. Mas eu digo que foi um sucesso porque a gente viu 80%, 90% daquelas crianças que no início se achavam brancas, né? E depois viu que na realidade não era, que a cor da pele é o menos relevante possível. No segundo mês do projeto, a gente trabalhou exatamente com os contos africanos. A gente trabalhou a questão da representação através dos contos africanos. Trabalhamos o conto da Lafia, trabalhamos o conto. Aí cada professor ia trabalhando na sala de acordo com a sua faixa etária, de idade dos alunos, né? Mas os contos eram os mesmos. Então dava para trabalhar desde a educação infantil até o quinto ano. Mas na educação infantil eles não sabem ainda o que era quilombo. Então a professora, do jeito dela, ia explicando para eles, né? Com o jeitinho dela, com todo aquele... Então ia explicando para eles conseguiam entender essa história. A educação infantil, então, tem um imaginário muito grande. Imagina, e o professor com o suporte da educação continuada, né? Dentro lá da própria escola, ou seja, sendo alimentado para poder gerar esse, né? Depois passar isso de uma outra forma, já com esse olhar, com essa bagagem mais específica, né? Isso é muito bacana. Foi uma completude que aconteceu aí no projeto. Sim.
Aí, esse mês, a gente trabalhou vários contos africanos, né, com essas atividades diferenciadas. Toda semana a gente trabalhava um conto diferente. Trabalhamos a Menina Aquile, também falante. Esse conto da Menina Aquile, o Tambo Falante, era interessante. Foi o último conto que a gente trabalhou. O conto ensinava que, para manter viva a cultura africana, precisava que eles contassem para as outras pessoas que não conhecem. Como a menina Kili saiu pelo mundo contando o que ela tinha da cultura dela, então eles precisavam contar para os coleguinhas na rua, para os pais em casa, tudo que eles tinham aprendido de história. E eles chegavam, eu contei, tá, professor? Eu contei. Então, assim, você vê que surtiu efeito. Então, eles entenderam a importância que tem. Não é só conhecer, eles precisam contar a outras pessoas também que não conhecem. Sim. Então, foi muito interessante. No final, a gente fez uma brincadeira que era tipo telefone sem fio. Aí a gente contava no ouvido de um trecho da história e ele tinha que passar até chegar no final. Então, o objetivo era esse, que um fosse contando para o outro, para que todos conhecessem a história. Então, foi muito interessante essa questão dos contos. Aí, no encontro coletivo também, né? Cada turma apresentou o que aprendeu com os contos, alguns alunos falaram, né? Os maiores, então, puderam falar, deram seu depoimento, o que tinham aprendido. Foram depoimentos até emocionantes nesse dia, que além de falar dos contos, alguns quiseram falar da questão que tinham se descoberto como negros, né? Foi muito interessante a gente ver essa questão, eles principalmente os maiores, que já entendem mais, querer falar, né? E até os pequenininhos, eu lembro de um pequenininho da educação infantil, aí ele falou que queria falar, aí ele pegou o microfone e falou, eu sou Petinho. Ai, meu Deus! Eu sou Petinho. Foi muito engraçado. Então, assim, foi muito interessante. Aí, no terceiro mês, a gente fez o desfile da beleza negra. A gente já via que o projeto estava surtindo efeito na escola nas atitudes dos alunos, né? A gente já não via mais aquele racismo explícito na sala de aula, né? Eu, pelo menos na minha sala de aula, percebi os outros professores também, né? De um zoar o outro. A gente já não via mais esse tipo. Bullying sempre existe, porque onde tem criança é difícil não ter bullying, mas as piadas racistas, as brincadeiras racistas, a gente já começou a ver que diminuiu e muito, né? A gente já quase não via mais isso. E quando via, era interessante que as crianças mesmo falavam, você está fazendo racismo, isso não pode, isso é feio. A gente aprendeu no projeto, não pode fazer isso. Então, era muito interessante isso. Eles mesmos começaram a corrigir os outros que fizeram. Então, aquele que queria fazer acabava ficando constrangido e não fazia mais. Sim, né? Sim, o ambiente já tinha se transformado e ele não encaixava mais, né? E era interessante pela escola ser pequena, então foi uma coisa que dava para você controlar, observar bem, mesmo na minha turma, eu entrava em outras turmas, então, assim, dava para controlar bem. Eu também entrava nas outras turmas para fazer certas dinâmicas, pelo menos uma vez por mês eu entrava em cada turma. Ficava um pouquinho na minha sala alguém e eu ia em outras turmas. Então, eu ia exatamente para isso, para observar, para conversar, desde os pequenininhos até os maiores. Então, eles contam tudo. Eu não preciso falar, não, eles contam tudo, que aprendeu, que a professora fez, que não fez. Então, eles contam tudo. Então, no terceiro mês foi o desfile da beleza negra. Então, a gente deu a oportunidade, né? No início a gente queria escolher um menino e uma menina de cada turma para representar a beleza negra da turma. Depois a gente viu que estava indo contra a nossa proposta de projeto, porque se é ele que se identifica, como é que eu vou escolher alguém, né? Então, a gente abriu para quem quisesse desfilar e quase muita gente, muitos alunos que desfilaram no desfile. Então, a gente botou aquele tapete vermelho na escola, botou flores, foi linda a escola enfeitada. E é interessante que as meninas, né, principalmente do quinto ano, quarto ano, que no início do projeto você vê com vergonha aí de cabelo preso,
ficavam encolhidinhas no canto, elas se mostraram de uma forma, soltar o cabelo do jeito que era, assim, a gente vê cada cabelo afro lindo. Tinha uma menina que foi interessante, ela morria de vergonha, ela era da minha turma, do quinto ano. Morria de vergonha, ela ficava sempre encolhida, quase não falava. Ela se sobressaiu tanto ao longo desse projeto, ela se identificou tanto, né, que no desfile ela ficou linda, ela soltou o cabelo, né, o cabelo dela afro, tudo bonitão, assim, se arrumou toda, as meninas que a gente vê, e elas desfilaram, parecendo modelos, achando que eram modelos. Imagino. Porque o feminino empoderado, né? Quando ele acredita, quando a menina ela acredita que ela é bonita, nossa, é uma coisa maravilhosa, né? A gente percebia mais com as meninas, né? Porque as meninas têm a questão do cabelo, né? Outros fatores. Os meninos não. Então, assim, os meninos também desfilaram, mas a gente viu mais isso visível na menina. E foi interessante, uma menina mais clara, ela fechava branca no início do projeto. E nesse desfile ela soltou o cabelo também. E ela, não, eu sou negra, eu quero desfilar. E mostrou. Minha mãe, ela compreendeu, a mãe dela era negra, ela compreendeu. E ela queria fazer questão de mostrar a beleza dela negra. Foi muito interessante esse desfile. No último mês do projeto, que foi a culminância, né, a gente trabalhou em influências da cultura africana na culinária, nos nossos costumes, na nossa língua, na música. Então, cada professor trabalhou de acordo com a sua faixa etária de idade de alunos, né? E no final, né, na culminância, a gente trouxe um convidado de fora. Na verdade, a gente queria trazer um convidado, só que ele, há um tempo atrás, ele tinha ido na minha outra escola, depois ele estava cobrando muito caro. Ainda teve isso. Na época ele não cobrava, depois estava cobrando muito caro. Ainda tem essas questões. Ele trabalha essa questão com as crianças, ele faz música, história, só que não deu para pagar. Aí a gente trouxe uma contadora de histórias, que ela trouxe histórias africanas. E eles ficaram quietinhos, assistiram. E no final, né, cada turma apresentou uma influência africana. Alguns apresentaram, teve uma turma que apresentou uma brincadeira, que eu mesmo não sabia que a brincadeira era de origem africana. Às vezes a gente brinca e nem sabe, né? Então apresentou 2 brincadeiras, teve algumas turmas que apresentaram danças, teve uma turma que apresentou uma dança de uma tribo africana, que a professora aprendeu, muito os pequenininhos, do primeiro ano. Aí, do jeitinho deles, fizeram uma dança de uma tribo africana. Aí, cada turma apresentou um tipo de dança. No meu caso, aqui, o Tana apresentou um axé da Bahia. Não sei se você conhece, a música Aqui Só Tem Negão. Foi até engraçado essa música. E eles apresentaram, então, foi muito interessante. A gente fez o encerramento do projeto. Nesse dia o projeto ficou conhecido na Secretaria de Educação, que lá é um município pequeno, né, representantes da Secretaria de Educação queriam assistir a culminância do projeto. Então, foi muito interessante. A gente encerrou. E foi desse projeto que surgiu a minha pesquisa, né? Minha pesquisa a partir da prática. É tanto que a minha pesquisa estuda os alunos dessa escola, né? A construção do processo de identificação desses alunos dessa escola, como o ensino de história influenciou o processo de identificação desses alunos como negros, né? Interessante que essa semana eu fui lá buscar alguns depoimentos que estavam pendentes e a gente leu os depoimentos assim de alunos que foram negros ou de outras turmas muito interessantes, né? Eles contando através de relatos como que eles se identificaram, como que eles se acham como negros. Então é muito interessante. Tudo isso não foi graças a mim, não foi graças aos professores, mas foi graças à transformação através do ensino de história, através do aprendizado. A gente não apontou nada para eles, a gente apenas apresentou. E eles, por si só, foram se identificando, foram se entendendo que realmente eles são. Então, assim, a criança, eu falo que é mais fácil trabalhar com a criança essa questão do que com o adulto. Porque o adulto, geralmente, ele já está com uma ideia construída, uma ideia pronta.
Mas a Várias criança, crenças que limitam ele, né? sim, mas a criança não. Ela não vem com a ideia pronta, ela vem simplesmente refletindo o que ela vive na sociedade, em casa, no seu lar. Então, a criança é mais fácil você trabalhar isso. Eu lembro de uma aluna que ela falava que não gosta de negro. Não gosta de negro, não suporta negro. E assim, você via visivelmente que ela era parda, ou seja, ela era negra. Não gosta de negro. Então, através do projeto, ela, assim, acho que foi a maior conquista que eu fiz. Através do projeto, ela conseguiu se identificar e mudou esse olhar dela. Ela não falava mais isso. Acho que ela foi a maior conquista que eu tive no projeto. Mas, assim, ela mesma não sabia explicar porque ela não gostava de negro. Uhum. Mas por que você não gosta de negro? Ela não sabia explicar, eu não gosto. Então, depois a gente pesquisando, a gente compreende. Ela vivia com uma avó que a avó passava aquilo para ela. Então, uma construção social. Então, ela refletiu o que ela aprendia em casa. A avó falava que negro não tinha nada de bom. Então, ela refletiu aquilo. Então, é necessário, muito importante, para o professor ter esse novo olhar. Não só para o negro, para o indígena também. Às vezes a gente fala só do negro. O indígena não pode ser mostrado só nos livros didáticos, como aquele índio que andava pelado, que e sumiu depois ali da descoberta. Não, tem que mostrar o protagonismo indígena também. Então, é necessário nesse sentido, né? Como na pesquisa a gente tem que limitar, né, um pouco, trabalhando na questão do mundo. Não tem como você falar de tudo, mas também é muito interessante. Já tem pesquisas também voltadas para a questão do indígena, esse novo olhar. Só que ainda é muito, muito, muito pouco trabalhado, Roberto, essa questão dos anos iniciais. Eu lembro que quando eu fui fazer o início da pesquisa, eu fiz uma pesquisa biográfica na CAPES, só tinha 2 pesquisas, não tinha nada a ver nessa questão que eu abordo. Só tinha 3 pesquisas voltadas para os anos iniciais, essa questão do ensino de história e relações étnico-raciais, e nada voltado para essa questão do ensino de história, da identificação. Então, são ainda, não é muito relevante ainda na área da história, pesquisas voltadas dos anos iniciais, mas é muito, muito importante. É o primeiro contato que o aluno vai ter com a história. É a construção do futuro, né? Eu estava assistindo um documentário que lançou agora na Netflix, que se chama O Afronta, né? Que vem falando muito dessa questão do protagonismo negro e o quanto isso vem mudando, né? Por projetos como os seus, assim, é porque a gente precisa de fato se apropriar disso, estudar, buscar, pesquisar, né? Dentro das redes sociais, não ficar só naquela bolha de curtir e de compartilhar só aquilo que interessa a gente, ir buscando coisas novas, né? E eu fiquei impressionada com o documentário de como a representatividade negra está forte, né? Ela aumentou, ainda encontra suas dificuldades, sim, encontra, mas está muito diferente do que nós, professores de história, do que a gente acompanha, né? A história, olha para o passado e olha para hoje, caramba, quanto a gente caminhou, quanto a gente evoluiu, mas sim, o quanto ainda temos que seguir em frente. Mas essa questão de representatividade, de como isso vai ser daqui para frente, eles falam muito de afrofuturismo, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, afrofuturismo, porque como que o negro quer ser visto no futuro? Né? Aonde ele quer estar no futuro? Que história que pode ser contada do negro no futuro? Não mais. Essa história, sim, a gente nunca vai poder negar a escravidão. Foi um fato histórico, aconteceu. Mas isso não foi a única coisa. Né? A história não para aí. E aí fazer essa construção de identidade e começar nos anos iniciais, eu acho que é fundamental, é a base, porque se a criança, né, ela começa desde lá dos anos iniciais a se identificar através de uma construção, porque também tem essa coisa da casa também, dessa aluna, né, que foi a sua maior conquista, da avó, dela ter falado isso, eu tenho, a minha mãe é negra, né? O meu pai é pardo, mas todo mundo na minha família tem
se eu fosse montar lá a árvore genealógica do seu projeto, com certeza eu ia sair com a minha identificação negra, embora minha pele seja clara. Mas, assim, a minha mãe, a vida inteira, falava para mim, graças a Deus, que te leem como branca, que te veem como branca, porque você não vai ter que passar pelo que eu passei, pelo que seus tios passaram e tudo mais. Então, às vezes, até tem essa questão da família de querer preservar, né, a criança, de querer achar que ela vai sofrer menos, mas não é, né? Porque te priva de muita coisa que você precisa conhecer, que você precisa se apropriar para que você possa se empoderar. Sim, não, é verdade isso que você falou. E essa questão da família, me recordei um pouco da minha, que no meu caso, meu pai era negro, né? A família do meu pai toda negra. E uma questão para eles, eu lembro que eu e uma prima minha, nós tínhamos um pouco mais claro. Então, na concepção deles, eu lembro que eles brincavam, eu chorava muito quando era criança, nos almoços de família, que eles diziam que eu não era da família, que eu era branco, que eu não era da família. Eu e minha prima, vocês não são da família. Aí a gente chorava, mas assim, é uma construção, como eu falei, é a construção familiar, né? É. Então eu cresci numa família assim que vinha com essa desconstrução. Na época eu lembro que eu cresci com um questionamento, como é que meu pai, a família do meu pai, eu achava eles racistas. Eu falei, como que vocês negros são racistas? Hoje em dia eu entendo que eles não são racistas. Na verdade, eles tinham esse negacionismo, esse medo, né? Esse medo de sofrer, por ter sofrido também. Meu pai, ele já faleceu, se tivesse vivo, meu pai teria 66 anos, então ele sofreu muito essa questão do racismo. Meu avô, o pai dele, ensinou a todos os filhos que eles tinham que casar com brancos e brancas para clarear a raça. Então, Olha, todos os meus tios, meu pai, inclusive, casou com a minha mãe, que era branca. Então, minhas tias, todos casaram com branco e branca. Com exceção de um tio meu que casou com minha tia, que era negra. E meu avô dizia que ele não clareou a raça. Então, era essa ideia que a gente crescia na família. não, Então, o pai da minha mãe falava para minha mãe, né? Olha, pelo amor de Deus, né? Arruma eu não quero vocês casando com preto, arruma uma pessoa mais clarinha. Tinha essa coisa, né? Aí a gente vai, durante um tempo, depois que eu comecei a estudar, eu falava assim: será que meu avô era racista? E hoje, né? Podendo se aprofundar um pouco mais, eu vejo que essa questão. Então, assim, o quanto é rico, né? Esse estudo, esse projeto, essa conversa, que infelizmente está chegando no final, a gente está aí nos minutinhos finais, né, do vídeo de hoje. E eu queria aproveitar para pedir para você, né, todas essas dicas que você falou, toda essa literatura, eu vou colocar na descrição do vídeo, quando ele for para o YouTube, né, para que os professores possam acessar. E queria te pedir, assim, para as pessoas que vão assistir, né, o vídeo, mas como que a gente pode trabalhar, né? Eu sei que o tempo todo você falou isso durante a entrevista, mas assim, às vezes são coisas pequenas que fazem toda a diferença no cotidiano do professor, né? A gente tem essa questão aí do currículo que está atualizado, mas dentro da sala de aula a gente encontra algumas resistências e o tempo de aula ele é curto, né? Eu sempre falo que eu comecei o magistério dando 6 tempos e saí de sala de aula em 2018 dando 2 tempos. Então, assim, muito se vira nos 30, muita coisa para aprender, para ressignificar. E quando a gente traz isso para o nosso dia a dia de trabalho, muitos professores olham e falam assim: ai, meu Deus, não tem como eu trabalhar isso, porque eu vou ter que parar tudo para aprender isso de novo, para entender isso de novo. Como que a gente consegue inserir isso de uma maneira mais fluida, mais fácil, né, e mais prazerosa, como você fez na sala de aula? Então, a questão, uma dica que eu dou é a questão de não trabalhar nada além. Você pega o próprio currículo, né, os próprios conteúdos, né, que hoje em dia com a BNCC são os objetos de conhecimento, as habilidades que estão lá, você pode trabalhar paralelamente, né,
esse ensino de história da África, né? Esse novo olhar para o negro dentro do próprio conteúdo. A questão é a forma que você vai apresentar. Você não vai deixar de trabalhar esses conteúdos, escravidão, tráfico negreiro, mas é a forma que você vai apresentar. Então, você precisa buscar, né, mostrar esse protagonismo negro, seja trabalhando África, seja trabalhando Brasil colonial, Império, República, o que for, você precisa enfocar esse protagonismo negro. O negro precisa sobressair nessa história que você está ensinando, né? E como eu falei, né, que você disse que vai postar aí, com as crianças, uma ótima estratégia é você trabalhar nessas aulas de história de acordo com o tema, é uma literatura africana, né? São literaturas, às vezes, de fácil acesso. Muitas eu achei em PDF na internet, ou seja, você não precisa estar comprando esse livro. Uhum. Está trabalhando essa questão da literatura africana. Quando o material didático que eu falei que estou fazendo estiver pronto, vou estar disponibilizando para vocês, se você quiser estar colocando. Sim, agora, mas eu posso estar indicando já as literaturas, como você falou, mas material em si, quando ele estiver pronto, estiver defendido, que vai ser em janeiro, fevereiro, aí eu disponibilizo você. Sim. Não, eu acredito que quando você estiver defendido e já tiver tudo certo, o material já estiver pronto, que você possa voltar ao canal, né? Para falar desse material, para falar como a gente pode usar esse material, enfim, para divulgar esse material, porque essas coisas boas, elas precisam, né, espalhar, assim, enfim, igual purpurina quando a gente sopra, assim, no ar, né, que se espalha, você não tem a dimensão de onde vai chegar, né? Um trabalho desse precisa ser espalhado, disseminado para todo mundo, né? Sim, é verdade. Não, com certeza. Vou mandar sim, se me convidar, eu venho de novo. Que bom. Querido, agradeço muito, muito, muito pelo tempo, pela disponibilidade, por tudo isso que você trouxe. Assim, com certeza eu saio dessa entrevista diferente do que eu entrei, assim, com o coração muito mais alegre e otimista e desejoso de aprender e de ensinar, dessa troca, né, que é uma coisa linear, né? Você ensina e você aprende, você ensina e você aprende, e assim, muito, muito, muito bom mesmo. Tudo que você falou foi muito, muito, muito importante. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Um beijo enorme.